Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema que abordaremos será Orientados por Deus através de Cristo. Querido ouvinte da Palavra de Deus, Jesus é a voz de Deus entre os homens. Ele é o único capaz de torná-la perfeitamente audível a nós. Ah, como eu desejo ouvir a voz de Deus, como eu sou sedento em ouvir a voz de Deus. Oh, querido, oh, amada, vá a Cristo. Deixa Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus conduzir a sua vida. E você ouvirá sempre a voz de Deus. Porque somente através de Jesus nós podemos ouvir Deus. E não somente isto, todos aqueles que tiveram o privilégio de conviverem com Jesus, também tiveram o privilégio de ver Deus. Jesus disse isto àqueles que estavam à sua volta, àqueles que o seguiam. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus estava no meio de nós, através de Jesus. Deus se encarnou, se fez homem. E nós, através de Jesus, tivemos a oportunidade de contemplar Deus. Então, todos aqueles que tiveram esta oportunidade, este privilégio de caminharem com Jesus, de conviverem com Jesus, contemplaram também Deus, tiveram Deus ao seu lado. Ah, meus amados, em Jesus eu ouço e vejo Deus. Hoje nós não temos Jesus mais humanizado entre nós, mas o Espírito Santo de Deus está entre nós. Ou seja, a presença de Deus está entre nós. Hoje também ouvimos a voz de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Hoje você ouve Jesus, hoje você sente a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós também somos privilegiados. Ele é a base. Jesus, Ele é a base, o alicerce, a pedra de esquina em que começa e se aperfeiçoa a minha vida, a sua vida. Eu não posso viver sem Jesus. Ele é a razão do meu viver, do seu viver neste mundo. E eu somente irei estar na presença de Deus através de Jesus. Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Este é o primeiro passo que você dá em direção a Deus. Jesus, entra no meu coração. E Jesus vai entrar no seu coração. Jesus vai se fazer presente na tua vida todos os dias. E na sua vida, no seu viver, Jesus de Nazaré te aperfeiçoará para que cada vez mais você se aproxime de Deus. Ele é a revelação, a manifestação. Ele é o Logos daquele que emana todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis. Tudo emana de Deus.
Então Jesus é esta manifestação divina em nossas vidas. João, o apóstolo, teve o privilégio de alcançar este entendimento. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem estava com Deus, meus queridos? Quem estava com Deus que João está falando aqui? No princípio era Jesus. E ele diz que Jesus, o Verbo, também é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que compreensão maravilhosa de João a respeito de Jesus. João compreendeu que Jesus é a revelação do Pai. João compreendeu que Jesus é a manifestação do Pai. João compreendeu que Jesus é o Logos, daquele que emana todas as coisas. Por isso que ele disse: no princípio, no início de todas as coisas, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus sempre esteve ao lado de Deus. Por toda a eternidade, Jesus sempre esteve ao lado de Deus, porque Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a manifestação de Deus. Oh, queridos ouvintes, se em Jesus se resume todas as coisas, se Ele é a imagem do próprio Deus, por que temos tanta dificuldade de seguir suas orientações? O Senhor Jesus está sempre nos orientando. O Senhor Jesus está sempre falando. Mas como temos dificuldade de seguir as suas orientações? Por que, meus queridos? Por que, minha querida, você tem tanta dificuldade de colocar em prática as orientações de Jesus, os conselhos de Deus? Isto se dá em razão de Jesus realizar mudança e transformação. Jesus, na vida do homem e da mulher, representa mudança, transformação na mentalidade, no caráter. Por isso que temos tanta dificuldade de seguir os conselhos de Jesus. Então, há uma dificuldade, uma resistência. Não, eu não quero que a minha mentalidade seja mudada. Eu não quero que o meu caráter seja mudado. A sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída, ela tem esta postura. Mas o nosso Senhor Jesus, oh, aleluia, Ele quer quebrar este poder, Ele quer quebrar esta força, Ele quer anular este vínculo da sua natureza pecaminosa, da sua natureza caída, com o seu espírito. Oh, meu querido, Jesus quer te libertar. Jesus quer libertar o teu espírito. Jesus quer te aperfeiçoar em Deus. E mudar, nós precisamos. Necessário é mudar. Necessário é deixar de lado a natureza pecaminosa. Necessário é dizer não para ela. Necessário é abraçar Cristo, porque somente através de Jesus Cristo eu estarei próximo de Deus, eu estarei juntinho de Deus. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 21 a 24, ele escreveu: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? São as palavras do apóstolo Paulo. Todos nós, meus amados, meu querido ouvinte, carregamos este fardo. O corpo que ama o pecado. Nas palavras do apóstolo Paulo, vemos o quanto este fardo lhe era incômodo. O coração de Paulo estava cheio de Jesus. O seu espírito suspirava por Deus. Mas nas palavras do apóstolo Paulo, o seu corpo resistia, os seus membros resistiam a Deus. Os membros do corpo de Paulo não queriam servir a Deus, não queriam ouvir a voz de Cristo, lutavam permanentemente para que Paulo largasse Jesus. Então, para o apóstolo Paulo, o seu corpo era um fardo. Ele tinha que lutar todos os dias. Ele tinha que dizer: Deus me ajude, Senhor me dê forças, Senhor me dê ânimo, para que eu não dê lugar, Senhor, aos meus membros, à carne. Senhor, esta natureza pecaminosa, maligna, que ama o pecado, que ama as coisas erradas. Uma luta constante. Paulo tinha diante da presença de Deus. Todos os dias Paulo clamava: Senhor, mortifica a minha natureza pecaminosa. Senhor, Senhor, em teu nome eu repreendo os desejos carnais, o ímpeto carnal, Senhor, que existe dentro de mim. Senhor, eu repreendo em teu nome, Jesus. Esta era a luta do nosso querido apóstolo Paulo. Mas será que ele desistiu de lutar? Não. Em momento algum ele desistiu de lutar. Ele tinha consciência que esta luta iria permanecer até o último suspiro neste mundo. Queridos, a nossa luta contra a natureza pecaminosa será todos os dias que estivermos neste mundo. Será todos os dias que permanecermos neste corpo, nesta forma humana. Esta luta permanecerá até o dia em que o seu corpo der o último suspiro. Quando você der o último suspiro neste corpo, aí sim, o seu espírito estará na presença de Deus. Então, nós precisamos lutar. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você tem que continuar lutando todos os dias para frear os desejos, o ímpeto da natureza pecaminosa que existe dentro de você. Mas será que no corpo que ama o pecado, iremos condenar o pecado? Entenda uma coisa, meus queridos, meus amados. Será no corpo que ama o pecado que iremos condenar o pecado por meio de Jesus Cristo. Oh, meu amado, será mesmo neste corpo no qual você possui que nós iremos vencer o pecado, mas através de Jesus Cristo. Abra agora a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. E assim diz: porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eis aqui, meus queridos, o exemplo de Jesus Cristo. Antes de Jesus, ninguém tinha conseguido vencer o pecado, mesmo debaixo da lei mosaica. Ninguém. A lei mosaica, o Pentateuco e os profetas, para o pecador, sempre foram como um farol, meu amado, orientando a todos na imensidão do mar da vida. A lei mosaica foi dada por Deus. Ela é perfeita, santa e pura, meus queridos. Ela revelou os nossos pecados, também nos condenou. Mas vindo Jesus, na semelhança do corpo do pecado, encarnado, não pecou. E por não possuir o pecado, tem autoridade sobre o pecado. E o poder, sim, o poder de arrancá-lo de nossas vidas. Por isso que eu disse, meus queridos, que através de Jesus nós iremos vencer o pecado, nós iremos vencer a natureza pecaminosa, nós seremos vitoriosos sobre ela através de Jesus Cristo. Jesus, o Deus encarnado, Jesus tinha o mesmo corpo que eu tenho, que você tem, mas ele não tinha pecado. Ele não deu lugar ao pecado. Ele não permitiu que o pecado entrasse em seu corpo. E então, meus queridos e amados do Senhor, através deste corpo, na semelhança do pecado, porque a carne simboliza o pecado, a carne simboliza a desobediência, a carne simboliza, meus queridos, a rebeldia do homem para com Deus. Então, na semelhança da carne e do pecado, ele condenou o pecado através da obediência. Oh, que coisa gloriosa, maravilhosa é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Jesus eu serei livre do pecado, porque entregando a minha vida a Jesus, Ele tem autoridade de arrancar o pecado da minha vida, do meu corpo. Oh, Senhor, arranca, Senhor. Tira, ó Deus, com mão poderosa, com mão forte, as inclinações pecaminosas, os pensamentos maus, os desejos maus, Senhor. Arranca, ó Deus. E Jesus faz isto. O Senhor Jesus faz isto. Ele é poderoso. Por quê? Porque o pecado está submisso a Jesus, está debaixo dos seus pés. Ele está acima do pecado. Por quê? Porque ele venceu o pecado no seu corpo, na sua carne. Então ele tem autoridade sobre o pecado. Por isso que em nome de Jesus nós repreendemos as malignidades do corpo do pecado. Por isso que o nome de Jesus tem autoridade para repreender os males do pecado. O nosso Senhor Jesus, ele é poderoso. Vamos ler também a Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 20 a 22. E assim diz estes versículos: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei,
Pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Sim, meus queridos. A lei que é perfeita, que é santa, que é pura, me revela o quanto sou um pecador diante dos olhos de Deus. Ela diz, você está errado. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê os 10 mandamentos, você toma consciência do quanto você é pecador diante de Deus, de quanto você está errado diante de Deus. Eu não me sinto um pecador. Eu não me sinto uma pessoa tão ruim. Não me sinto uma pessoa maligna. Leia a palavra de Deus. Comece pelos 10 mandamentos, que está lá na lei mosaica. Você vai ver o quanto você é maligno, o quanto você precisa ser transformado, libertado por Deus. Você só contempla os seus pecados. Você só toma conhecimento da malignidade que existe em seu coração quando você é confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus revela quem tu és. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Oh, aleluia! Este mesmo mandamento, esta mesma lei que nos condena, ela nos revela o caminho para sermos libertos do pecado. Esta mesma lei que mostra nossas ofensas, ela aponta para Cristo, para que sejamos livres da condenação imposta pela lei através dos nossos pecados e libertos pela graça maravilhosa de Cristo. Seremos justificados diante dos olhos de Deus. Poderemos chegar diante dos olhos de Deus. Senhor, eis-me aqui, e Deus irá nos receber, porque estaremos livres daquilo que nos condena, que são os nossos pecados. Então Deus, na sua misericórdia, através da lei, dos profetas, sim, os profetas sempre apontaram para Jesus, o libertador. Os profetas sempre apontaram para o remidor de nossas almas. Os profetas sempre apontaram para Jesus. Então, em Jesus, somos justificados. Em Jesus, somos libertos da maldição do pecado. Em Jesus, somos libertos da condenação eterna. Em Jesus, somos alcançados pelas mãos de Deus. Mas para isso, é necessário crer. Por isso que a Epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Oh, meu amado, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer nos profetas que anunciaram o Messias. Eu preciso crer na lei santa, pura, justa, que apontou para Cristo no futuro. Eu preciso crer em Jesus e todos aqueles que morreram crendo no Messias. O Messias virá, Deus prometeu. A lei aponta para ele, os profetas anunciam a sua vinda. Todos aqueles que morreram esperando o Messias foram justificados pela fé no Senhor Jesus. E hoje é a mesma coisa. Jesus não está entre nós, Jesus está na glória, mas prometeu que virá buscar a sua igreja. E pela fé hoje servimos e devemos servir a Ele. Devemos permanecer na sua presença em obediência aos seus ensinamentos. E se morrermos antes do seu retorno, também seremos justificados pela fé diante da presença de Deus. Assim como todos aqueles que debaixo da lei esperaram o Messias, nós também seremos justificados diante de Deus e estaremos também na presença do Senhor. É mediante a fé, meus queridos. Só venceremos o corpo que ama o pecado
quando ouvirmos a voz de Deus que soa através de Jesus Cristo. É mediante a fé. Jesus, o Senhor está falando comigo, Jesus. Jesus, o Senhor está dizendo para eu largar o pecado, Jesus. Eu vou largar o pecado, Jesus. Jesus, o Senhor está dizendo para me largar as coisas erradas, Jesus. Eu vou largar porque eu acredito em Ti, Jesus. Eu acredito que Tu és aquele que vai me libertar. Jesus, eu acredito que Tu és aquele que vai me ajudar. Jesus, eu acredito em Ti. Mediante a fé, andaremos na Sua presença. Mediante a fé, ouviremos a Sua voz e seguiremos Suas orientações. Queridos, o segredo para vencer estes desejos carnais, estas práticas ilícitas, é ouvir e obedecer a Deus através de Jesus. Eis aí o segredo. Você quer ser liberto dos seus pecados? Ouça a voz de Deus através de Jesus. Se entregue à voz de Deus através de Jesus. Quando você ouve e obedece, você então faz o quê? Renuncia às práticas pecaminosas, meu amado, que por tantos anos você cultivou em sua vida. Quantos anos de pecados, quantos anos de práticas ilícitas, quantos anos cultivando desejos carnais, pensamentos malignos, quantos anos! Mas quando você para ouvir, oh Jesus, fala que eu te ouço. Quando você para obedecer, não, Jesus está falando aqui. Ele está dizendo o que eu tenho que fazer. E você coloca em prática. Oh, glórias a Deus. Você está renunciando uma vida de pecado diante da presença dele. E é isto que Jesus pede para todos nós. É isto que Jesus está pedindo para você agora, neste exato momento. Você que está ouvindo esta palavra, Jesus está dizendo para você: me ouça e coloque em prática o que eu estou lhe falando. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus vai falar agora mais uma vez com você. Jesus está falando com você desde o início desta ministração. E Ele vai continuar falando com você. Agora através do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. E Jesus diz o seguinte para você: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha Jesus falando com você. O que Jesus está pedindo para você agora, varão? Ô varoa, o que Jesus está pedindo para você agora? Neste exato momento. O que o Senhor Jesus falou ao seu coração agora? Ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Meus amados, a vontade de Deus sempre deve estar acima da nossa. E ela vai sempre estar acima da nossa quando eu abrir mão. Quando eu abrir mão dos meus desejos e dos meus anseios. O que você tem desejado é do agrado de Deus? O que você tem almejado é do agrado de Deus? Porque se não for do agrado de Deus, você precisa renunciá-los. Você precisa abrir mão deles. Você precisa abrir mão dos seus desejos.
dos seus anseios. Se eles sobrepujarem os anseios de Deus, você deve abrir mão deles, porque Deus precisa ser soberano em nossos corações. Deus precisa ser soberano na tua vida. E Deus vai ser soberano na sua vida quando você entregar a Deus o seu viver. Senhor, conduza a minha vida. Senhor, me oriente. Senhor, não quero ser rebelde a Ti, ó Deus. Senhor, não quero andar segundo o ímpeto da natureza pecaminosa. Senhor, não quero andar segundo a direção do corpo do pecado que ainda carrego, ó Deus. Senhor, eu quero Te obedecer. Eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero abrir mão de todas as coisas por Ti. Quando você fizer isto, quando você negar a si mesmo, quando você abrir mão dos seus desejos e anseios que confrontam a Deus, que se levanta contra Deus, quando você fizer isto, você estará perdendo a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo você estará ganhando vida eterna com Deus. Oh, meus amados, abra mão. Oh, meu querido, abra mão de si mesmo. Oh, varão, negue-se a si mesmo por Jesus. Esta é a conduta do verdadeiro discípulo de Cristo. Se você se considera um discípulo de Cristo, você tem que abrir mão. O ímpeto da sua natureza pecaminosa, o corpo do pecado, você tem que renunciar, largar, deixar de lado. Porque você é discípulo de Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo tem esta conduta. O verdadeiro discípulo de Cristo abre mão dos prazeres da vida secular para viver uma eternidade prazerosa ao lado de Deus. Oh, querida, oh, amada, seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Não se engane a si mesmo. Não faça isso. Não se engane a si mesmo. Seja um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Quero terminar lendo a epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, irmãos? Amém, ouvinte da palavra de Deus? Deixo esta meditação. Permita o Espírito Santo de Deus operar estas maravilhas no teu viver. Amém? Convido a você agora, se possível, a dobrar os teus joelhos. Convido a você a elevar os seus pensamentos a Deus, o seu coração ao Senhor. E vamos juntos conversar com Deus agora. Amém? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade tão maravilhosa, tão gloriosa, de poder, Senhor Deus, expressar, Senhor Deus, a Tua palavra aos Teus servos, aos nossos ouvintes. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, é poderosa. Ela, Senhor Deus, penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. No lugar necessário, ó Deus, para que se inicie a mudança, ó Pai. E nós precisamos, Senhor Deus, ser transformados de dentro para fora. Nós não podemos, Senhor, viver debaixo de uma capa de ilusão. Nós precisamos viver a realidade. E a realidade do cristão, ó Deus, é uma vida de renúncia. A realidade do cristão é uma vida de obediência. A verdade, Senhor Deus, precisamos carregar dentro de nós. Senhor, nos liberte. Senhor, arranca de nós o ímpeto, ó Deus, dos desejos carnais, as práticas ilícitas, ó Deus, o caráter corrompido, Senhor Deus, a mente suja, ó Pai.
Senhor, nos liberte. Senhor, arranca de nós todas estas coisas que nos condenam diante da tua presença, diante dos teus olhos. Ó Senhor, nós queremos que quando tu olhares para nós, contemples a santidade de Cristo, a pureza de Cristo, a pureza, Senhor Deus, dos teus mandamentos, gravada em nós, ó Deus. Nós não queremos, Senhor Deus, quando olhes para nós, contemple pecados, sujeira, imundícia, ó Pai. Não, nós queremos, Senhor Deus, que os teus olhos nos contemplem, Senhor Deus, debaixo da tua graça, justificados por Cristo, libertos por Cristo, transformados por Cristo, ó Deus, verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Oh, amado Deus, toma este ouvinte que deseja entregar a sua vida a Ti. Toma este ouvinte, ó Deus, que deseja ser liberto por Ti, que tem consciência que está com a sua alma maculada diante da sua face, ó Deus. Senhor, segundo a sinceridade do seu coração, opera, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, libertando esta alma do seu cativeiro, libertando esta alma, ó Deus. Senhor, que ele venha, Senhor Deus, ser liberto, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, opera a salvação, opera este milagre da vida, Senhor, nesta alma que deseja, que anseia por Ti. Oh, querido Deus, o Teu servo, a Tua serva, continua dando força, continua dando ânimo, continua dando vigor para continuar orando, para continuar clamando, para continuar suplicando, para continuar batendo na porta dos céus, para continuar buscando, Senhor Deus, forças para continuar na Tua presença, Senhor, neste mundo, ó Deus. Como precisamos de Ti, Jesus. Sustenta a Tua igreja, sustenta o Teu povo, Senhor, a enfrentar as adversidades da vida, a enfrentar, Senhor Deus, o inimigo de nossas almas, Satanás e as hostes do mal, Senhor. Senhor, sustenta a Tua igreja, o Teu povo, lavado, remido por Teu sangue, Jesus. Oh, meu Deus, este Teu servo que se encontra enfermo agora, oh, Senhor Jesus, visita o Teu servo, visita a Tua serva, visita este ouvinte que está enfermo, este que se encontra, Senhor Deus, até mesmo num leito de hospital. Ó Senhor, venhas atuar poderosamente. Senhor, venha trazer cura, venha trazer, Senhor, vitória, ó Deus, sobre estes males que acometem o corpo dos nossos ouvintes, do corpo do Teu servo, da Tua serva. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades. Em nome de Jesus, nós anulamos, Senhor Deus, todo o efeito da enfermidade. Nós repreendemos no poderoso nome de Jesus os males. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que este corpo seja sarado, que este corpo seja limpo, ó Deus, dos males da enfermidade. Senhor, levanta este corpo, dando vigor, Senhor, dando saúde, ó Deus, no poderoso nome de Jesus, Senhor. É no Teu nome, ó Deus, que o milagre acontece. É no Teu nome, Senhor Jesus, que o milagre se faz presente. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós somos libertos. Oh, meu Deus, assim entrego todos em Tuas mãos. E assim peço, Senhor Deus, que venhas agir poderosamente na vida dos nossos ouvintes, para que na Sua presença venham buscar, Senhor Deus, tudo o que é necessário para permanecer junto a Ti. Assim eu oro e assim abençoo a todos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.